Olá, bem-vindos à nossa meditação de domingo. Hoje é dia 13 de junho. Eu vou ler então em 2 Pedro, capítulo 3, verso 1. Amados, esta é a minha segunda carta a vocês, e em ambas procurei refrescar sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. Pedro, então, está escrevendo a esses irmãos que estão passando por um tempo muito difícil. No primeiro capítulo, ele então vai falar sobre a importância do conhecimento de Deus, esse relacionamento íntimo que podemos ter com Deus, e que é esse relacionamento que vai nos ajudar a enfrentar as dificuldades exteriores. No capítulo 1 da segunda epístola, os perigos aos quais a igreja está exposta são os perigos que vêm do exterior. A perseguição, por exemplo, a dispersão. No segundo capítulo, o problema sai do meio, do seio do cristianismo. São as heresias, são os falsos profetas. Já no terceiro capítulo, ele vai falar sobre a importância do retorno de Cristo. E antes de falar desse retorno, ele está dizendo nesse versículo 1 do capítulo 3 que a intenção dele nessas duas cartas, na primeira e nesta segunda, é procurar refrescar a memória do povo e incentivá-los a pensar com clareza. Com clareza aqui, pureza, santidade, clareza, vem de uma palavra no grego que é utilizada somente 2 vezes, pelo que sabemos, no Novo Testamento. Aqui, em 2 Pedro 3:1 e também em Filipenses 1:10. Dentro dessa palavra tem a palavra sol no grego. E essa palavra quer dizer que algo que foi exposto aos raios do sol, através dessa exposição, foi demonstrado que aquela coisa era realmente pura. Imaginemos um tecido que deve ser branco, mas se você não tiver no local com muita luz, você não pode constatar que há uma pureza naquele linho, naquele material que foi utilizado para fazer aquele tecido. Depois de expor esta coisa aos raios do sol, a uma plena luz, você verifica que aquilo é realmente puro. É a palavra utilizada para claro, puro. Inclusive em claro tem a ideia de sol, também de raios de luz. Aqui o que é claro é a nossa inteligência, o discernimento que a gente tem. Pedro está nos incentivando então a vermos as coisas com clareza, a termos uma inteligência iluminada por Deus, lavada pelo sangue do Cordeiro. Para quê? Para que possamos ver o Evangelho como ele é, ver o Senhor como ele é, ver o seu relacionamento com Deus como ele deve ser. Você vai entender uma coisa muito importante, que o Evangelho não é uma mensagem religiosa, é o poder de Deus para transformar a sua vida. E você vai ver o amor de Deus, vai ver o conhecimento de Deus. Paulo, quando ele escreve em Filipenses capítulo 1, onde ele vai utilizar a mesma palavra que Pedro utiliza aqui, que é traduzido como pensar com clareza em português, ele vai dizer ele diz então certas coisas, ele ora inclusive naquele capítulo de Filipenses, ele está orando para que as pessoas possam com clareza entender aquilo que é essencial, aquilo que é importante. Você pode pensar que aquilo que você faz, aquilo que você pratica, é a coisa mais importante da sua vida. Mas quando você é inspirado pelo Espírito de Deus, a sua mente vai ver com clareza que o mais importante é você ter uma comunhão com Jesus Cristo. É você saber que Cristo é a sua vida. É você ter essa certeza de que quando você está com Cristo, você tem tudo. E fora de Cristo não existe vida. O Espírito de Deus ilumina o seu coração para que você possa ver com clareza. Ele está falando isso, ele está escrevendo escreveu a primeira, está escrevendo a segunda. Muitos pensam que o Pedro está vivendo seus últimos dias, ele está na prisão em Roma, ele vai ser morto, mesmo que os textos do Novo Testamento não descrevem isso. A gente sabe isso pela história da igreja. E ele está dizendo, eu quero refrescar a mente de vocês. E eu quero que vocês possam entender uma coisa. Vocês precisam pensar com clareza. Vocês precisam ter uma inteligência completamente transformada por Jesus para que vocês possam ver a realidade da vida cristã. Para que vocês possam ver a realidade do retorno de Cristo, como ele vai continuar falando nessa epístola.
No final dessa carta maravilhosa, ele vai dizer que é importante que a gente cresça no conhecimento da graça e cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo, que inclusive é o tema dessas mensagens de domingo. Para que você possa crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, a sua inteligência tem que estar completamente esclarecida, iluminada pelo sol de justiça, por aquele que vive pelos séculos dos séculos, e ele se chama Jesus Cristo.